A paz do Senhor a você e família, mais uma vez, vamos estar juntos neste momento meditando na bendita palavra de Deus, prosseguindo com o estudo que nós estamos desenvolvendo dia a dia. Para tanto, eu convido você a ler comigo um texto bíblico no Evangelho que escreveu São João, no seu capítulo 3, versos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lembre-se que nós estamos falando sobre o porquê a igreja deve evangelizar. Claro, baseado em um raciocínio que nós estamos desenvolvendo da igreja como atalaia, ocupando hoje o mesmo espaço que os profetas ocuparam no Velho Testamento. Um dos títulos que Deus deu aos profetas foi de atalaia. E a igreja no tempo atual ocupa esse papel de fazer saber a vontade de Deus ao povo. Naquele tempo, o profeta recebia de Deus e fazia conhecido ao povo. Hoje nós temos esse papel como igreja, exatamente através do Evangelho. E como a igreja pode ser o atalaia de Cristo? É claro que evangelizando. E nós falamos sobre a evangelização, já falamos sobre os aspectos da evangelização, nós estamos agora falando sobre o porquê devemos evangelizar. Disse no dia de ontem, no vídeo que fizemos ontem, que nós íamos estar falando aqui sobre alguns porquês a igreja deve evangelizar, e só assim ela está ocupando o papel de atalaia nesse tempo presente. No dia de ontem, nós falamos que o primeiro porquê deve a igreja evangelizar é porque a nossa situação depois do pecado foi uma situação de morte, de perdição. Sim, o pecado nos levou a um estado de perdição. E Deus, na sua misericórdia, enviou o Evangelho. E hoje nós vamos para o segundo porquê a igreja deve evangelizar. Vamos lá então? Leia o seguinte: porque somente Jesus pode salvar a humanidade. Só existe um único meio para a salvação: Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por ela, ou seja, pela humanidade. O texto que nós acabamos de ler, João 3, 16 e 17, que eu vou ler mais uma vez, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito, único. Aí o versículo de número 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Claramente está mostrando o texto bíblico que a salvação só por meio de Jesus. E ele morreu na cruz não só por um grupo de pessoas, não, mas ele morreu por toda a humanidade. Eu, você, nós todos estamos inclusos nesse plano redentor de Deus por meio de Jesus Cristo. Agora, é evidente que no ato da salvação existe eu sempre digo, quando eu estou falando sobre isso, que no ato da salvação existe o papel do Pai, Deus, existe o papel do Filho, Jesus, existe o papel do Espírito Santo e existe o papel do pregador
é a igreja, e existe o papel do ouvinte, o pecador. Porque a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele enviou. Jesus, aí entra o papel de Deus, enviando o seu Filho. Aí vem Jesus, ele veio ao mundo, morreu por nós. Aí vem o Espírito Santo convencendo o pecador da sua necessidade de salvação. Vem a igreja levando a palavra, fazendo o evangelho ser conhecido. Papel da igreja. Aí no versículo 16, aí tem o papel do ouvinte, porque diz o texto, aquele que crê. A palavra crer aqui tem a ver com o recebimento da mensagem, não é? Fazer com que a palavra se hospede no coração do ouvinte, encontre espaço no coração do ouvinte, aí acontece o ato da salvação. Então, conforme o texto que nós lemos, João 3, 16 e 17, nós estamos mostrando que devemos evangelizar porque só Jesus é o meio de salvação. E somente nós, somente a igreja, tem este conhecimento a passar às pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Olha o que diz o texto em João, no seu capítulo 14, Evangelho de São João 14, 6. Olha o que diz o texto sagrado. Eu quero ler com os queridos neste momento. Evangelho de João 14, 6. Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe esse texto. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ninguém pode chegar ao céu. Jesus aqui ele se apresenta como caminho, como sendo alguém que está caminhando em direção a um destino. No caso aqui, o céu. Então ele disse, para o céu eu sou o caminho. Ninguém pode ter um outro caminho para chegar no céu. Há um adágio popular que diz que lá no Nordeste, por exemplo, todo caminho dá na venda. Isso não se segura em relação ao céu. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse um caminho. O caminho está no singular, o que indica não ter uma outra forma de alguém ir ao céu, senão por Jesus. Depois ele disse, eu sou a vida. Né? Aliás, eu sou o caminho, depois disse, eu sou a verdade. Ou seja, ele é a verdade absoluta, ele não diz uma verdade. Veja que todas as vezes que ele fala, está no singular. Eu sou a vida. Ninguém pode ter vida fora de Jesus. Ele é o autor da vida, não é? Depois ele diz, eu sou a verdade. Ainda que na ordem está a verdade e depois vida. Eu citei o contrário, mas você está me entendendo. Então, eu sou o caminho, singular. Eu sou a vida, singular. Eu sou a verdade, singular. Então, observe que Jesus, ele é os três pilares necessários para que o homem creia e receba para ser salvo. Primeiro, o caminho. Em segundo, a verdade. Em terceiro, a vida. Então, são três pilares para que o homem se sinta salvo. É ele aceitando o que está nesse texto. Depois ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há uma outra forma do homem ser salvo. Certo? Vamos a Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 4 e o verso 12. Nós encontramos o seguinte texto que nos diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha, em nenhum outro há salvação.
Se você for procurar um objeto, você vai encontrar vários endereços que você pode encontrar o mesmo objeto. Concorda comigo? Vamos fazer aqui um rápido pensamento. Você vai comprar um carro. O carro que você quer, você vai encontrar em vários lugares. Isso falando na mesma cidade. Pode ser, dependendo da cidade, você encontra esse carro no mesmo município, em vários lugares. Porque não é uma pessoa só que negocia esse carro, certo? Se você for falar de cidade, você encontra um monte de cidades onde você encontra o mesmo carro. Assim, você pode encontrar uma casa um carro, você pode encontrar uma roupa, você pode encontrar um calçado e por aí vai. Mas quando fala da salvação, a Bíblia é categórica ao dizer que em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome é dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único. É por isso que nós devemos evangelizar. É por isso que nós devemos conscientizar as pessoas. É porque não há outra forma de salvação. Não é? Nós vemos as pessoas ocorrendo ou buscando salvação por meios outros. Isso é um fato. Eu digo porque eu também aprendi a fazer isso. Eu aprendi desde muito cedo, até que eu comecei a ouvir o Evangelho, aceitei o Evangelho. Hoje eu leio a Bíblia e nós conhecemos pela Bíblia que não há uma outra forma de ser salvo. Então vou ler de novo 4:12 de Atos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Por que não há salvação em outra fonte, em outra direção? Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado poder para salvar o homem do seu pecado. Vamos pensar aqui rapidamente. Você acha que se houvesse uma outra forma de salvação, tinha Deus entregue seu filho para morrer no Calvário? Como a gente leu em João capítulo 3, 16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o 17 diz, porque Deus amou o mundo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você acha que se tivesse uma outra forma de salvação, tinha Jesus vindo no Calvário? Aliás, quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver que a construção do plano redentivo, redentor de Deus, ele foi construído exatamente pela morte de um justo. Já que Deus olhou do céu e a terra, não viu um justo sequer, como lemos no dia de ontem, que o pecado entrou por um homem e passou a todos os homens. Então todos nós ficamos destinados à morte. Nós falamos isso no vídeo de ontem. Se você não assistiu, dê uma olhadinha lá, assista e você vai ver. Então todos pecaram. Por isso que o texto diz que nem outro nome há dado na terra pelo qual devamos ser salvos. Então todos nós ficamos condenados ou destinados à condenação. Então tinha que ser um justo. Na terra não tinha, o pecado passou a todos os homens. Aí sim, o plano redentor de Deus envolvia um justo, porque todos eram culpados agora. Então quem apareceu? O justo, o Senhor Jesus. Ele se fez carne, quis morrer por nós, graças a Deus. O plano redentor foi consumado para o meu bem, para o seu bem, para o nosso bem, para o bem da humanidade, como está em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, é mais um texto que confirma que não há salvação fora de Jesus. Não adianta correr para uma outra fonte, porque não existem. Em primeira carta, ou epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no seu capítulo 2, e o versículo de número 5, olha o que diz. Porque há um só mediador. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que é um mediador? O mediador é aquele
que faz a ponte entre um lado e outro. É aquela pessoa que faz uma ligação entre uma pessoa e a outra pessoa, a um ponto ao outro ponto, certo? Jesus, ele é essa pessoa que faz a ligação nossa com Deus ou de Deus para conosco. Esse elo, essa ligação não tem como ser feito por outra pessoa. Seria mais ou menos alguém querer fazer uma solda de plástico. Tem como fazer uma solda de plástico? Alguém querer soldar um plástico com o mesmo material que solda um ferro? É impossível que isso ocorra. Não tem como fazer. Então, querer fazer uma mediação entre Deus e nós, sem Jesus, seria exatamente querer soldar um ferro no plástico. Não tem condição de se fazer isso. Mas Jesus, pela sua morte, o seu sacrifício na cruz, foi possível ele fazer essa ligação, claro, dependendo da nossa crença, do nosso recebimento do Evangelho. Aí o mediador é aquele que media, é aquele que faz entre um e outro, criar as possibilidades de se fazer um negócio, fazer um acordo, de se ter comunhão, de se ter um acerto. O mediador é esse indivíduo que faz isso. Nós éramos inimigos de Deus pelo pecado, mas o Senhor Jesus veio tirar essa inimizade. Glória a Deus. Ele tirou essa inimizade e hoje, se nós aceitarmos o Evangelho de Cristo, isso é derrubado e nós voltamos a ter outra vez a comunhão com Deus, aquela amizade que foi perdida pelo ato do pecado. Eu leio de novo 1 de Paulo a Timóteo 2:5, porque há um só Deus, não existe mais do que o um. E um só mediador, olha o singular de novo, um só mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Deus nos céus, o homem na terra. E ele diz que não há um outro mediador. Ele é o único. Não tem ninguém que represente essa possibilidade entre o Deus e os homens, a não ser Jesus. Ou seja, é mais ou menos alguém que confidencia ou que encarrega alguém de representá-lo em um lugar. Olha, alguém pode até querer, mas não foi dado a ele essa possibilidade, certo? Aquela pessoa é a única credenciada para ir, falar no nome de tal pessoa, representar aquilo que ele deseja que seja representado lá e acabou. A salvação não foi dada a ninguém outro para tal. Cristo Jesus é o único, aleluias, glória a Deus, que recebeu do Pai essa autoridade, essa capacidade para representar o Pai a mim, representar a você, a nós todos. Não há um mediador outro para tal, ele é o único que pode fazer isso. E a igreja, ela tem o papel de cumprir o papel de atalaia, fazendo a evangelização, porque, em segundo lugar, nós falamos no primeiro ontem, hoje no segundo, porque Cristo é o único meio pelo qual devemos ser salvos. Se nós não fizermos isso, a informação necessária e possível fica faltando à humanidade. Que Deus abençoe você e família. Eu agora vou estar orando. Aqui chegamos ao final de mais um vídeo. No dia de amanhã, nós vamos prosseguir falando ainda sobre o porquê a igreja deve evangelizar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, o seu comentário, isso é muito importante. Eu vou orar agora por você, tá bom? Você pode estar voltando para Jesus, aceitando Ele como seu Salvador. Querido Deus, querido Pai, em cuja presença nós estamos. Ó Deus dos céus, bendito Senhor. Eu te dou graças, ó Deus, poder falar a tua palavra outra vez. Eu te peço que todos que tenham acesso a esse conteúdo, seja por ti abençoado. Abençoa todos que precisam de uma ajuda das tuas mãos. Nesta manhã, todos que estão acordando, indo para as suas atividades, prospera, ó Deus, a vida e os negócios, o trabalho de todos. Os que estão voltando depois de uma noite de labuta, dá-lhes um sono reparador. E todos aqueles que estão precisando de um socorro teu, visita onde eles estiverem. Deus, os que estão voltando para ti recebe, os que estão aceitando a ti como Salvador, perdoa seus pecados, escreve seu nome no livro da vida,
Pai querido, abençoa esse canal, que possa ser de bênção, de prosperidade, de conscientização, de verdade. Deus nos dá sabedoria e graça para sabermos a cada dia apresentar aquilo que melhor, ó Deus, pode abençoar os ouvintes. Que o teu nome em tudo seja glorificado. Te peço no nome de Jesus. Amém. Queridos, peço outra vez a sua inscrição. Se inscreva nesse canal, nos ajude, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Assim você vai estar nos ajudando a levar este conteúdo a outras pessoas depois de nós. Deus abençoe você e família. Até o próximo, se Deus quiser.